Fala galera, aqui quem fala é o Eduardo, um dos professores do Ateliê. Caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é o Ateliê? Ele é um cursinho de preparação para o vestibular feito pelos alunos de Design e Arquitetura da Universidade Federal do Paraná para as pessoas que vão prestar a prova de habilidade específica desses cursos. Se você veio do futuro, saiba que a gente está no meio da pandemia do coronavírus, o vírus mais chato da história, que fez com que a gente tivesse que mudar o nosso formato presencial de aulas para aulas online. Então, se você ficar interessado, vem com a gente! Falando um pouquinho do Ateliê, ele começou em 2015 como uma iniciativa de alunos de Design, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. E todas as aulas, cronogramas, planejamento e a organização no geral são feitas por nós, alunos desses cursos. Normalmente, as nossas aulas acontecem presencialmente nas sextas à tarde e sábados de manhã, no campus Centro Politécnico da UFPR. Mas devido às circunstâncias da pandemia, postaríamos 10 aulas no YouTube de temas que são relevantes para a prova específica da Federal do Paraná. E como essa é a nossa primeira aula, vou explicar como funciona a prova do vestibular da UFPR e trazer algumas dicas para você acompanhar nossas aulas, então segue com a gente. Antes de começar, vamos lembrar que essas informações são do ano de 2020, então fique atento às novas normas do edital do ano do seu vestibular. Falando sobre o vestibular da UFPR, ele possui duas fases, realizadas em datas diferentes. A primeira fase é constituída por 90 questões objetivas, com duração de 5 horas e 30 minutos. E a universidade faz uma publicação recomendando a leitura de 8 obras literárias para ajudar na análise e interpretação de textos dessa prova. Essa é uma prova de caráter eliminatório. Apenas 3 vezes o número de vagas de cada curso são convocados para a segunda fase. E a segunda fase, por sua vez, se realiza em 2 dias, possuindo uma prova de redação, sendo 3 redações com temáticas e estilos diferentes, valendo 60 pontos, e uma prova de habilidade específica, valendo 40 pontos e com 5 horas de duração. Na prova de habilidade específica, há algumas regras que são importantes destacar sobre. É proibido o uso de régua, e aqui vai uma dica: não faça linhas retas demais para que não desconfiem que você usou régua. Não pode se escrever palavras, a não ser que a questão peça no enunciado. Também é proibido fazer cópias de obras de artes famosas, então nem pense de dar uma de Pablo Picasso na prova. Desenhe do lado correto da folha, que é o lado com código de barras, mas não desenhe em cima do código de barras. É importante lembrar que as folhas de rascunho também são corrigidas, então as utilizem bem para o processo de desenho final e deixe a folha limpa, sem manchas de gordura ou grafite. A prova específica de arquitetura normalmente tem 3 questões, uma de desenho de observação e memória, uma de composição com técnica livre e uma de desenho de perspectiva. Nessas questões, será cobrada a observação, percepção de elementos e espaços e a representação deles através do desenho à mão livre. Serão avaliadas as proporções, perspectivas, traço, técnica, criatividade e composição de formas e cores. Além disso, a interpretação do enunciado das questões e a capacidade de comunicar suas ideias através do desenho são itens levados em consideração na correção dos desenhos pela banca. Sobre a prova de design, costuma ter 2 questões, com exceção da prova de 2019, que foi separada em 4. Mas normalmente as questões são uma de observação e memória e a outra de ilustração colorida. O desenho de observação e memória é à mão livre e em grafite, e no desenho de composição, como o próprio nome já diz, é cobrada a habilidade de composição e o uso de cores, seja com lápis de cor, marcadores ou canetas coloridas. É cobrado a percepção e o raciocínio espacial para compor ambos os desenhos que são ilustrados na folha. Aqui vão algumas recomendações para resolver os exercícios e fazer bem a prova. A primeira coisa é prestar atenção no tempo. Tente sempre controlar o seu tempo durante a resolução dos exercícios. Assim você se acostuma a produzir no período que será disponível para a prova. E quando for o dia da prova, lembre-se de deixar a garrafa de água no chão, ao lado da carteira, para evitar acidentes na sua folha e nos materiais. Na hora de desenhar e pintar, não force muito o lápis, pode ficar difícil de apagar caso seja necessário. E atenção, na prova não há substituição da folha do exercício. Preste atenção para não desenhar com outras folhas embaixo, pode ser que isso marque a folha com código de barras e atrapalhe na sua pontuação, e a gente não quer isso. Utilize o rascunho, ele está lá para te ajudar na geração de ideias. Pense e desenvolva suas ideias antes de passar para a folha definitiva. E por isso, leia o enunciado das questões várias vezes para garantir a compreensão do exercício.
Nessa página, a gente traz alguns exemplos de materiais que podem ser usados, de acordo com os editais dos anos anteriores. Mas atenção, não precisa comprar tudo. Se atente ao que você já sabe ou conhece. Nada de tentar utilizar um material novo na hora da prova, pois pode ser que não saia como esperado. Então, use o tempo que você tem em casa para treinar e aperfeiçoar o uso dos materiais. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole e agora, depois de a gente ter aprendido sobre a prova da Federal, como que funciona, vamos treinar o nosso traço e preenchimento em cor. Então, vamos fazer alguns exercícios pra gente treinar rapidinho e vamos lá! Bom, para esses primeiros exercícios, vamos usar algumas folhas sulfite tamanho A4, lápis grafite. Os que eu tenho aqui são o HB e o 4B, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. E para esse exercício, a gente não vai usar a borracha, beleza? Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é como deve ser o seu traço. Ele não deve ser um traço tremido e nem peludo. Ele é peludo quando você faz várias linhas pequenas para fazer uma linha inteira, então não faça isso. Procure sempre fazer o traço de maneira firme e de uma vez só, para não ficar tremido e quebradiço. E agora nós vamos fazer alguns exercícios para treinar o traço, beleza? Vamos lá! Primeiro, pegue uma folha sulfite e dobre em 4 partes, para ficar com 4 retângulos. No primeiro retângulo, você deve traçar linhas verticais inteiras, do início ao fim, desse retângulo. Tente fazer com que o seu traço seja o mais firme e preciso possível. No segundo retângulo, trace linhas horizontais da mesma forma que no primeiro. No terceiro, trace linhas diagonais, nesse sentido aí que eu estou fazendo. E no quarto retângulo, linhas diagonais no sentido contrário. Para esse próximo exercício, faça um retângulo em uma folha de papel. Pode usar a parte de trás do papel que a gente usou no exercício anterior. E primeiro você vai fazer linhas diagonais nessa direção por todo o retângulo. E o traço da mesma maneira que no exercício anterior, com linhas inteiras e firmes, do início ao fim, da melhor maneira que você conseguir. E agora faça linhas na outra direção na diagonal, até mais ou menos 3/4 do retângulo. Depois, faça linhas na vertical até aproximadamente metade do retângulo. E por último, faça linhas na horizontal até 1/4 do retângulo e ele vai ficar mais ou menos assim, que nem ficou o meu. Agora, depois de treinarmos o traço, vamos falar sobre preenchimento em cor. Para esses próximos exercícios, nós vamos usar folha sulfite A4, alguns lápis de cor e apontador. Vou mostrar aqui para vocês algumas maneiras de pintar com lápis de cor e dicas bem importantes. Vou explicar 3 maneiras, entre várias, que você pode pintar com lápis de cor, então tente aí na sua casa treinar essas 3 maneiras e veja com qual delas você se sente mais confiante, beleza? Vamos lá! A primeira técnica é chamada de Burnishing Technique, também conhecida como técnica do polimento. Nessa técnica é muito importante você ter os seus lápis bem apontados. Você deve começar aplicando as cores em camadas leves, misturando suavemente e passando por todos os tons. Primeiro, misture as cores claras para evitar arrastar os tons escuros para essas áreas e manchar. Lembrando que para essa técnica é muito importante construir as cores gradualmente, de pouco em pouco, em camadas leves. E é isso. A segunda técnica é a Linear Technique. Para essa técnica de pintar com linhas, uma coisa muito importante é se atentar à forma do que você está pintando. Por exemplo, ao pintar uma esfera, como eu estou fazendo, é preciso seguir o formato dela com as linhas. Então, comece com tons mais escuros e preencha aos poucos com tons mais claros, sempre atentando às regiões mais claras e escuras desse objeto e também sempre seguindo o formato dele, fazendo o formato com as linhas que você vai pintar. A terceira técnica é a Tonal Technique.
em que a quantidade do tom da cor é diretamente influenciada pela forma da ponta do lápis. Então, para essa técnica, experimente com a ponta afiada e depois com a ponta gasta, para ver com qual delas você trabalha melhor. Para essa técnica, você deve sobrepor a cor de um lápis sobre a outra para mostrar tons mais sutis ou mais destacados, dependendo do que você quer mostrar através da pintura do seu desenho. Beleza? Agora, sobre todas essas técnicas, é importante lembrar sempre que o sentido que você pinta com o lápis de cor precisa estar de acordo com o desenho, para que pareçam naturais e tenham volume e profundidade, né? Por exemplo, vou desenhar aqui a parte de cima de uma maçã e escolher alguns tons de lápis de cor presentes nessa fruta. Vou começar a pintar, respeitando o sentido dessa parte da fruta, o sentido seria a partir do cabinho da maçã para fora, para dar a sensação de profundidade, e passar tudo isso para a construção do desenho inteiro. Dessa maneira, todos os tons utilizados devem seguir essa direção para começar a criar a forma da maçã. O traço do lápis de cor deve ser sempre aplicado na mesma direção e seguir os contornos e textura do que você está colorindo. Bom, resumindo, as cores escolhidas e as suas tonalidades são super importantes para o desenho, mas o que realmente faz a diferença é como essas cores serão aplicadas para dar vida ao seu desenho. Agora vamos falar sobre a adição de cor. Independente da técnica, a cor é sempre adicionada de forma gradual, ou seja, de forma leve e de pouco em pouco, com o mínimo de pressão possível e com uma ponta de lápis afiada. Então, aqui eu já apontei meu lápis com a cor que escolhi e vamos lá. Isso é super importante porque ao aplicar os pigmentos de forma pesada e com muita pressão, tudo de uma vez só, você perde a capacidade de utilizar características exclusivas de cada cor, como diferentes texturas e tons. Então, para esse exercício, vou fazer um retângulo só para me orientar e vou começar a preenchê-lo com essa cor de forma gradual. Essa primeira camada com a mão solta e o traço bem leve. Agora, a partir de 1/3 mais ou menos desse retângulo, vou aplicar uma segunda camada de cor com um pouco mais de força até o final. Faço isso novamente com uma terceira camada, com um pouquinho mais de força também, só que a partir de 2/3 do retângulo. Feito isso, agora vou fazer uma transição entre as tonalidades para deixar um pouquinho mais com um degradê. Você consegue perceber a quantidade de tons que conseguimos ter a partir de uma cor só? Por isso que é muito importante começar com uma camada mais leve e depois ir acrescentando todas as camadas conforme a sua necessidade e o que você for fazer no seu desenho e usar todas as propriedades dessa cor ao seu favor. Então é isso, gente, sempre adicionar as cores de forma gradual. E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre contaminação de cores. É normal acontecer em um desenho as cores serem contaminadas por outras, ou seja, serem misturadas com cores próximas. E essa contaminação ela acaba sendo mais perceptível quando é entre uma cor escura e uma cor clara. Para entender melhor o que fazer para isso não acontecer, o exercício que vamos fazer agora é o seguinte. Vou desenhar 2 retângulos e em cada um vou experimentar uma situação. No retângulo da esquerda, eu vou pintar primeiro a cor escura e depois a cor clara. No retângulo da direita, será o contrário, primeiro a cor clara, depois a cor escura. Vamos ver então qual dessas ordens é a melhor. Escolhi aqui como cor escura o azul escuro e o amarelo como cor clara para esse exercício. Então, vamos lá? Primeiro vou preencher até a metade do retângulo com o azul escuro e em seguida vou preencher a outra metade com o amarelo. No segundo retângulo, eu preencho primeiro com o amarelo até a metade e depois a outra metade com o azul escuro.
Agora vamos ver mais de perto como ficou a parte em que as duas cores se encontram em cada um desses retângulos. Nesse primeiro, conseguimos ver a mistura dos dois bem forte em verde. No segundo, essa mistura já não é tão perceptível, sabem por quê? Porque a cor escura cobre as imperfeições da cor clara, e por isso ela deve ser pintada depois. Além disso, no retângulo da direita, o contraste entre as cores é maior, portanto, a ordem do retângulo da direita está certa. Primeiro, pintar a cor clara e depois pintar a cor escura. Agora, uma dica para vocês. Se facilitar, use uma folha, no caso da prova a folha de rascunho, para cobrir a parte já pintada e evitar essa contaminação de cores. Então é isso, pessoal, resumidinho aqui para vocês. Para melhorar o seu traço e o preenchimento de cor é importante treinar, sempre treinar bastante. Faça e refaça os exercícios que mostrei aqui no vídeo para você treinar. E é claro, lembre também das dicas que tenho certeza que vão te ajudar. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenha te ajudado. E lá no nosso Instagram temos mais dicas, posts, conteúdos sobre essa prova de desenho da Federal do Paraná. Então segue a gente lá e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. E é isso, um beijo, tchau, tchau! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de apresentação do ateliê e de dicas para a prova de desenho da Federal do Paraná. Não esqueçam de anotar para não cometer nenhuma besteira na hora da prova. E também bora fazer os exercícios que a professora Nicole passou para vocês. E aproveita para comentar aí embaixo caso você tenha uma dúvida. E também deixa o joinha pra gente saber que a gente tá fazendo legal. É isso, um abraço e até a próxima aula.